o arquiteto não tem uma ação de vendas. O arquiteto não tem uma cultura de vendas. O arquiteto, em geral, ele não tem o hábito de estar vendendo. O arquiteto, ele quer que o cliente apareça de uma hora para outra sem que ele tenha feito nada. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Sejam todos muito bem-vindos e o tema de hoje é: sem isso, a sua arquitetura não existe. Sem isso, a sua arquitetura não existe. E é um elemento que eu garanto que é super negligenciado pela maioria dos arquitetos. A grande maioria dos arquitetos que eu acompanho desde sempre negligenciam esse fato, negligenciam essa característica, esse elemento da arquitetura. E esse elemento é vendas. A gente vai falar sobre vendas. Sem vendas, a tua empresa não existe. Sem vendas, sem clientes, o teu escritório não existe. Sem dinheiro, o teu negócio não existe. Se não tem caixa, nada disso existe. Tudo é vendas. Ou as vendas são prioridades no teu negócio, ou o teu negócio corre o risco de não perdurar, não continuar. Todas as empresas que eu conheço colocam vendas como a sua prioridade. Eu vou citar aqui até o exemplo da empresa mais admirada no mundo, uma das empresas mais admiradas e mais citadas como exemplo. Ela não é diferente, a Apple. A Apple, quando tu quer comprar algum equipamento, tu compra muito rápido, claro, né? Super fácil de comprar. Agora, quando tu vai pedir uma assistência, é rápido? É rápido, claro, mas não é tão rápido, né? Mas também é rápido. Eu já tive que, uma vez fui na loja, tive que aguardar um pouco, tem que agendar. Agora, para comprar, não tem que agendar nada, né? Tu simplesmente vai lá e compra a qualquer momento. Toda empresa é assim. Todo mundo, quando vai vender, eles vendem muito fácil. Para vender, tá todo mundo querendo, tá todo mundo sempre super disponível. Não precisa agendar, não precisa combinar. Para comprar, quando quer comprar alguma coisa, tá todo mundo à tua disposição. Todas as empresas estão à sua disposição. Agora, depois que tu assinou o cheque, depois que tu fez o depósito, depois que tu mandou o Pix, aí sim é que o negócio começa a ficar um pouco mais devagar, essa transição, né? Todas as empresas, basicamente, na hora de vender, tem aquele super atendimento, são super prestativos, estão sempre à tua disposição. Mais do que isso, todo mundo está sempre correndo atrás de ti para tu comprar, né? Só que na arquitetura, isso acontece. O arquiteto pensa que está fazendo isso, mas na verdade ele não está fazendo. O arquiteto não tem uma ação de vendas. O arquiteto não tem uma cultura de vendas. O arquiteto, em geral, ele não tem o hábito de estar vendendo. O arquiteto, ele quer que o cliente apareça de uma hora para outra sem que ele tenha feito nada. E depois, quando os boletos começam a chegar e ele tem que pagar, aí ele está querendo oferecer o serviço para todo mundo. Ou seja, daí ele acha que está vendendo. Só que esse tipo de venda não funciona. Esse tipo de venda no desespero não funciona. A venda que funciona, ela é uma venda que tu precisa usar o marketing para isso. E arquitetos, a grande maioria, acha que marketing é criar engajamento no Instagram, é fazer joguinhos nos stories. Isso pode até ser alguma estratégia de marketing, mas marketing é fundamentalmente algo bem diferente disso.
É fundamentalmente algo bem diferente disso. E o marketing que eu tô falando, ele vai muito mais na linha de posicionamento e na linha de marketing de diferenciação, que isso é uma coisa completamente diferente do que a gente simplesmente tá criando interações na ferramenta, simples interações, sem saber qual é a imagem que isso está causando na cabeça do cliente, exatamente, qual é a imagem que o cliente está construindo na cabeça dele sobre a tua personalidade e sobre o teu negócio, sobre o que o teu negócio realmente como que ele vai poder ajudar o próprio cliente. E o que o arquiteto acaba fazendo, então? Ele acaba, muitas vezes, se inspirando, copiando o que alguém tá fazendo, né? Só que qual que é o problema disso? Mesmo que o outro tenha um grande resultado, quando tu tá copiando, tu não tá realmente demonstrando o que é o teu verdadeiro benefício. Às vezes tu pode estar forçando a barra do que é um benefício, né? Se o outro está fazendo um marketing muito bem feito, ele está dando holofotes para os benefícios que eles entregam. Só que quando tu vai tentar copiar isso e aqueles benefícios não são o que tu entrega, em algum momento isso não vai fechar. Em algum momento alguém vai se dar conta que isso não está fechando e o processo de venda não vai se concretizar. Então, esse é um artifício que eu acho que eu vou chamar aqui da estratégia do desespero. A estratégia do desespero, o arquiteto vê o que está atrasado no processo, ele vai querer um template, ele vai querer alguma coisa que ajude ele facilmente a ter, pelo menos, alguma presença online, alguma presença digital. De alguma maneira ele tem que aparecer. Isso não vai funcionar porque está faltando a base de tudo, que é o entendimento do posicionamento. No alto padrão, o posicionamento é o coração de tudo. Posicionamento é a chave. Posicionamento é a base. É a base. Se a tua base não está bem feita, se as tuas fundações não estão bem feitas, nada vai adiantar tu construir qualquer coisa em cima. E tu vai construir coisas sobre o teu posicionamento. E, Leonardo, tu tá falando, sem isso a sua arquitetura não existe. O que é sem isso? Sem vendas, sem cliente. E por que tá falando de posicionamento agora? Porque posicionamento é o que vai deixar a tua venda fácil. É o que vai deixar a tua venda acontecer, principalmente no alto padrão. Na verdade, o posicionamento, todo mundo já tem um posicionamento. Posicionamento não é algo que vai construir apenas para o alto padrão. Quem está vendendo projeto barato também está tendo um posicionamento. E o posicionamento é um posicionamento de baixos preços. É um posicionamento de sou bastante competitivo com preços. Esse é o posicionamento de quem está vendendo projeto barato. Agora, quando tu vai querer realmente crescer, querer se dar bem na arquitetura, tu vai precisar de algo maior que isso. Tu vai precisar de algo que vá realmente sanar a necessidade de um determinado público. Leonardo, mas eu faço projetos com preços bastante competitivos, eu entrego mais projetos, mais serviços e eu acabo tendo um valor, né? Dou para o meu cliente um valor bem bacana para ele. Eu não estou fazendo um ótimo serviço? Sim, tu está fazendo um ótimo serviço para o teu cliente, teoricamente. Só que muitas vezes, eu diria quase sempre, esse serviço, dificilmente esse serviço ele vai estar satisfazendo as tuas reais necessidades. Que geralmente é de tu fazer um negócio ser lucrativo, desse teu negócio conseguir construir e financiar os teus sonhos, conseguir dar o estilo de vida que tu tanto preza. E quando eu falo de tudo isso, eu não estou falando do momento da venda. O que mais acontece é o arquiteto feliz da vida na hora da venda, porque ele fechou o trabalho. E daí ele está só imaginando aquele valor que ele fechou.
Nossa, que legal, fechei esse valor, X mil reais, tô super feliz com isso. Só que ele, muitas vezes, ele vai, quando no andar do projeto, essa empolgação vai esfriando. E quando essa empolgação esfria, o cliente acaba sendo um certo vilão. O cliente acaba sendo um vilão do teu negócio. É como se fosse o inimigo, né? Tu tem o projeto é o que tu quer entregar, só que tu tem que vencer o cliente para conseguir entregar o projeto. E quando isso acontece, tá tudo distorcido. E por que que o cliente, algumas vezes o cliente vira o inimigo? Porque o cliente percebeu alguma coisa errada, pega o telefone, liga para o arquiteto, comenta, nossa, isso aqui deu errado. Não era assim que eu queria que acontecesse, né? Você tem que dar um jeito nisso. O arquiteto sem, sem reação no momento, diz, ok, eu vou dar uma olhada com calma nisso, vou dar um jeito e posso te retornar depois? E ele pega e desliga. E daí, quando ele começa a se dar conta do que ele está acontecendo, ele fica pensando, cara, esse cliente é um cocô. Esse cliente é um cocô. E olha o que ele está fazendo comigo. Cobrei um valor super baixo, deu desconto que ele tanto pediu, tô fazendo, né? Tô me dedicando, fiquei ontem até tal hora no escritório produzindo o projeto para ele e ele ainda me liga me xingando. E daí aí começa esse sentimento de rivalidade do arquiteto com o cliente. Daí quando vai falar com o cliente, quando vai mandar o e-mail, isso acaba extravasando na comunicação e a tua relação com o cliente acaba se desgastando em conta-gotas. Em conta-gotas, a tua, a tua relação com o cliente acaba se prejudicando. Então é cada dia um pouquinho. Até que chega um momento que o arquiteto e o cliente estão parece uma batalha. Parece que estão enfrentando uma guerra. Eu sou do Sul, né? No Sul existe 2 times de futebol, o Grêmio e o Inter. Então são os principais, os arquirrivais. E é como se fosse isso, né? No Rio Grande do Sul chamam de Grenal. Ou então eu tenho certeza que em qualquer lugar existe isso, né? Na Inglaterra, a Inglaterra é rival da França. Ou então Brasil e Argentina são os arquirrivais. E quando isso acontece, o negócio, tu pensa que isso é uma coisa pontual, mas eu diria que todo o teu negócio tá correndo um sério risco. Não, Leonardo, é só um projetinho pequeno. É só um pequeno projeto, isso não... o próximo cliente já vai ser bom, eu não vou pegar um cliente ruim que nem esse. Esse foi, eu dei azar num cliente, aconteceu isso. Só que, na verdade, foi... o jeito que eu penso é culpa do arquiteto. A culpa é do arquiteto quando isso acontece. O arquiteto não educou o cliente. O arquiteto, ele não educou na hora da venda. Ele não educou na hora do contrato. Ele não educou na hora da proposta. Ele não educou na hora do telefonema. Ele não educou na hora da reunião. Ele não educou na hora de fazer o post correto. Ele não educou o cliente na hora de escrever a descrição da bill. Ele não educou o cliente na hora de postar um stories, de fazer o seu site. O arquiteto ele não foi consistente na sua mensagem e o cliente, então, ele pegou algumas partes da história que mais foi conveniente para ele. Que geralmente o cliente pega aquela parte que tu falou para ele que tu vai cuidar de tudo. Tu falou em algum momento essa palavra, vou cuidar de tudo. Não te preocupa que eu vou fazer um preço bom para ti. Ele juntou isso, vou cuidar de tudo, vou fazer um preço bom para ti. E não te preocupa que, né, que tudo que eu vou cuidar de tudo. E ele perguntou, será que dá para fazer tal coisa em tal tempo? E daí tu disse, acho que dá sim. Ele pegou mais essa parte. Então, esses pequenos retalhos
da comunicação que tu teve com ele, com mais outras coisas que tu acabou publicando, né? Que tu vendeu um super produto na tua comunicação de alguma maneira, daí tu fez um preço super baixo, tu disse em algum lugar que tu dá um super atendimento, só que o cliente, ele realmente pensou que estava pagando só aquilo, um valor pequeno, né, que para ele era o valor que ele queria pagar, que era um sonho, um certo objetivo dele era pagar só aquilo e ter uma super entrega. Só que na tua cabeça, tu pensou, bom, eu sei fazer uma super entrega, eu tenho perfeita condição de fazer essa super entrega. Só que, como eu dei esse desconto para o cliente, ele não está pagando por essa super entrega, eu vou entregar menos. Ou seja, na tua cabeça, o cliente não está pagando e tu está entregando menos. Na cabeça do cliente, ele está comprando o pacote completo, o pacote premium, o melhor do teu serviço. Isso não está claro na comunicação, que tu vende ao mesmo tempo um trabalho super elaborado por um valor alto e também vende um trabalho mais simples por um valor baixo. Isso não está claro na tua comunicação. Então, isso começa a dar os problemas de relacionamento com o cliente. E o arquiteto, né? Esse já é um problema de quando já acontece as vendas. E o arquiteto, então, o que ele vai fazer? Bom, estou com um problema. Preciso, né? Esse projeto está acabando. Vou finalmente me livrar dele. Agora eu quero vender mais projetos, porque eu preciso mais clientes, porque os boletos chegarão. Ou então, pior ainda, os boletos já chegaram. Se os boletos já chegaram, tá pior ainda. E então eu preciso de cliente. E daí o que ele vai fazer? Ele vai repetir o mesmo processo que acabou de constatar que deu errado. Que é de vender, né? Vender é prometer. Ele prometeu muito na hora da venda. E para fechar, como ele tem urgência, ele baixa o preço. E como ele baixou o preço, na cabeça dele, tá, se eu baixei o preço, se eu dou dando esse valor bem mais baixo, que eu sei que eu tô dando, eu não preciso entregar tudo, né? Então, ele repetiu aquele comportamento que vai destruir. O Djalminha falou, ciclo do desastre. É isso aí, Djalminha. Ele está perpetuando o ciclo do desastre. Ele está cavando a própria cova. Tá, Leonardo? Tô indignado já com isso. Eu já vi que eu fiz isso alguma vez. E por sinal, como é que tu sabe disso? Bom, eu sei disso porque eu já fiz, tá? Então, eu não nasci pronto. Eu fui forjado. Eu sou um cara que tive muitas dificuldades com o meu negócio, já tive muitas dificuldades de todas as esferas que tu pode imaginar. Já tive já tive funcionário CLT, já tive já tive colaboradores PJ, já tive equipe remota, já tive equipe presencial, já tive equipe mais ou menos grandinha, já tive equipe minúscula, eu já tive já trabalhei e trabalho de maneira remota, né, de maneira, digamos, sem uma estrutura física, um escritório formal, assim, aquele escritório físico que tenha tudo que tem direito. Já tive isso, já trabalhei até em coworking, já trabalhei de todos os tipos, já sofri processo, já processei, já fiz de tudo, tá? Então, isso fez com que eu fiquei calejado, como é que se diz? Eu fui forjado. Todos esses problemas que a vida me deu, isso deu aprendizado. E por isso que eu acho que esse aprendizado tem que ser compartilhado de alguma maneira. Leonardo, se eu estou vendendo, se eu estou no ciclo do desastre, que é prometendo muito, vendendo por preço barato e tendo a tua consciência tranquila, porque se tu vendeu barato, não precisa entregar tudo que tu geralmente promete, né? E o cliente vai te encher depois,
vai te perseguir até que tu entregue tudo. E como tu não vai conseguir entregar, vai ficar aquela relação desgastada. Então tu vai realmente tá, como se diz, prejudicando esse teu negócio, né? Galera, como é que se resolve isso? Eu já tentei de várias coisas. Para mim, o que mais resolveu, o que eu acho e eu vejo os escritórios mais bem-sucedidos também fazendo, é quando tu alinha o teu posicionamento para entregar um serviço que as pessoas curtem, não só o cliente, mas até quem não é cliente curte. Ou seja, é um serviço muito bem feito, é um material muito bem feito, é um material que as pessoas têm prazer em olhar, têm prazer em consumir, um conteúdo que as pessoas têm prazer em consumir, que isso são belos projetos. Na arquitetura, o que faz um escritório ter sucesso, em geral, para tu sair da esfera, né, para tu ter um sucesso que extrapola o ambiente, o mercado da arquitetura, tu tem que fazer belos projetos. Então, o sucesso para mim é quando tu começa a ser conhecido por pessoas que estão fora do teu mercado. Esse é um nível de sucesso ainda maior, assim, que para mim eu acho o auge, né? Quando tu extrapola. E daí tu vende esse super serviço e tu cobra um valor alto para isso. Esse para mim é a base do sucesso. Não vou dizer segredo, né? Não sei se é um segredo isso ou não, mas eu diria é a receita. É a receita. As pessoas, segredo não é porque as pessoas deduzem que isso faz sentido. Só que ao mesmo tempo que as pessoas deduzem que isso faz sentido, poucos fazem. Por que eles fazem? Porque isso não vai pagar o teu próximo boleto. O resultado disso não vem agora. O resultado disso não vem a curto prazo. Leonardo, e como eu faço então para chegar lá sem ter que dar calote nos meus boletos? Eu preciso pagar conta, Leonardo. Como é que eu vou? Eu quero trabalhar com alto padrão, só que eu também quero, né? Quero trabalhar com esse público que vai oferecer um super serviço e cobrando bem para isso. E o cliente vai ficar super feliz, tu vai ficar super feliz porque está ganhando bastante dinheiro, o cliente vai ficar super feliz porque está recebendo um super produto, tu depois vai ficar super feliz porque teu portfólio está incrível, tu vai ter orgulho do teu portfólio, sabe? Tu vai ter... Às vezes tu vai olhar pro teu portfólio, cara, eu fiz isso, que massa, entendeu? Que nem ontem, a fotógrafa Roberta, uma super fotógrafa lá de Porto Alegre, ela tá fazendo uns vídeos e fotos, né? E ela me mandou só uns previews, assim, eu não tive tempo de venda. E de uma casa que eu fiz. E a vegetação começou a crescer, o jardim tá ficando bonito. E eu olhei aquilo lá, nossa, que casa massa, né? E eu pensei, nossa, que eu fiz isso, que massa, sabe? Eu fiquei com orgulho do meu trabalho, entendeu? E esse sentimento é muito bom, é recompensador. E por que tu tá tão feliz, Leonardo? Porque eu já várias vezes já vi uma obra que eu fiz, que eu desenhei, e daí eu vi, nossa, que merda, eu que fiz isso, entendeu? Leonardo, tu já fez coisa ruim? Sim, já fiz muito. E daí o cara olha, né, que esculacho. Daí tu vai pensar, tá, mas por que tu fez isso aí e ficou ruim? Pra mim, toda a resposta tá no cliente, assim, no cliente não, não quero culpar o cliente, assim, ó. É na minha decisão de trabalhar no meu posicionamento, vou chamar assim, tá? Não no cliente. Posicionamento. Se eu falo do cliente, parece que eu tô tirando a responsabilidade, não é isso, tá? Então, se eu falo no posicionamento, acho que daí é minha responsabilidade fazer o meu posicionamento. Então, eu fiz, não é que me dei mal, mas eu fiz alguns projetos que não me deram orgulho, foi porque eu tava com o meu posicionamento equivocado. Ou seja, atraiu um cliente que não estava querendo investir a ponto de fazer um super projeto, um super obra. A analogia que eu posso fazer para ti é o seguinte: imagina se tu trabalhasse, se fosse um chefe de cozinha, tá? Um chefe de um restaurante. Essa é a melhor maneira de entender.
Por que que isso é fácil de entender? Porque vocês não são chefe de cozinha, vocês não são chefe de um restaurante. Mas vocês sabem que vocês conseguem imaginar e entender e aceitar que um bom projeto é feito com bons ingredientes. Os ingredientes têm que ter qualidade de procedência, tem que ser frescos, dificilmente vai se usar alguma coisa congelada, preferencialmente orgânicos, de um belo fornecedor, selecionados. Algumas vezes vai usar especiarias importadas, vai se usar material, vai ter a matéria-prima, né, os ingredientes de excelente qualidade. Além disso, numa cozinha própria, numa cozinha muito bem feita, numa cozinha bem estruturada, vai ter os instrumentos corretos. A gente consegue imaginar que tudo isso, sim, é necessário para fazer alguma coisa especial, que é um super jantar, uma refeição muito bacana, uma refeição especial. Só que às vezes a gente não quer tanto, a gente, né, às vezes pega alguma coisa qualquer e vai comer. Não que vai ser necessariamente não saudável, mas alguma coisa às vezes prática. E às vezes nada tá tão, tipo, como é que eu vou dizer assim, ó, não tem o cenário perfeito, não tem, né, não tem todos os ingredientes, ou não tá tudo 100%, mas mesmo assim, a gente fez a refeição. E o cliente, é assim que o cliente pensa. Por mais que tu venda para ele que é importante, tudo tá nos trinks, né? Tudo tá 100%. Ele entende que, cara, é só um prédio, entendeu? Eu só preciso fazer esse prédio para vender. Eu só quero fazer uma casa que eu moro num apartamentinho bem pequenininho ali. Eu só quero fazer uma casinha simples para morar, entendeu? E daí, se eu tô atraindo esse tipo de cliente, não adianta, eu vou me frustrar. Porque eu tô querendo fazer uma coisa que é super especial, mas o cliente não tá nessa. Ele não tá nessa vibe. Porque ele tem o dinheiro dele e ele tem o direito de não querer gastar todo o dinheiro que ele tem, ou dinheiro até que talvez ele nem tenha, não sei se ele tem ou não tem. Algumas vezes ele até tem o dinheiro, só que ele tá querendo deixar investido, por exemplo. Em vez de usar aquela esquadria que é super cara, ele vai comprar aquela esquadria comumzinha. Vai usar o PVC da promoção ali, tá? Uma esquadria de PVC que ele achou na promoção. Ele vai querer usar aquilo. Leonardo, isso estraga um projeto que nem o teu? Sim, isso detona um projeto que nem o meu. Usar uma esquadria de PVC pequenininha ainda, pior ainda. Esquadria de PVC, eu tenho pavor de PVC. E se for pequenininha, pior. Mas às vezes é o que o cliente estaria naquele momento da vida dele, é o que faz sentido para ele. E ele tem uma coisa que Deus deu, uma coisa que o universo deu, né? Que é o livre-arbítrio. Então ele tem o direito de escolher. E nós, arquitetos, a gente tem que entender com que tipo de cliente a gente está trabalhando. Se tu está trabalhando com um cliente que está querendo pagar por uma arquitetura especial, então tá tudo certo. Então aí sim tu vai conseguir fazer essa arquitetura especial. Agora, se tu sentir que o cliente não está querendo isso, a minha opinião é que tu tem que afastar esse cliente. Eu afasto esse cliente. Eu afasto. Como? Através do meu posicionamento. Através do meu posicionamento, eu filtro como se fosse uma peneira, né? Em que na peneira só vai passar pedrinhas pequenas. Se a pedrinha for grande, ela não passa. Então, o posicionamento é isso, tu filtra o teu público. Eu quero fazer um posicionamento, inclusive, se o cara é uma pedra grande, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, nossa, como eu queria ser uma pedrinha pequena só para poder passar. Esse é um excelente posicionamento. É um posicionamento tão bom que quem sabe que não se enquadra fica desejando e fica pensando, cara, como eu queria ser um cliente assim. Como eu queria ter grana para poder fazer uma casa do Mader, né? Fazer uma casa com o Leonardo Mader, ou fazer uma casa com você, se tu começa já a te posicionar de maneira correta. Leonardo,
Então, olha só, tu é um cara muito massa, te admiro, tu nasceu pronto, tu é um cara, né? Tu nasceu arquiteto e se formou, abriu teu escritório e bombou. Não, nada a ver, nada a ver. Eu sou filho de corretor de imóveis, né? Meu pai é corretor de imóvel. Minha mãe, né, foi dona de casa por muito tempo, depois abriu uma loja de roupa feminina. Nunca tive arquiteto na família. Tinha uma prima minha, uma prima muito maluca, que morava em outra cidade. Ela fez arquitetura por um tempo, mas praticamente eu não tive contato. Então, eu não tive contato com o ramo da arquitetura. E daí eu fui morar em Porto Alegre. Daí sim, entrei nesse mundo da faculdade da arquitetura. E depois me formei, abri o escritório e pensei que ia dar tudo certo, mas não deu tudo certo. Tive dificuldade de ter cliente, não sabia fazer gestão no meu escritório, não sabia delegar, não sabia construir equipe, não sabia vender. Leonardo, tu botou ali embaixo, sem isso, sua arquitetura não existe. O que é sem isso? Sem vendas. Sem vendas. Se tu não tiver vendas, a tua arquitetura não existe. Leonardo, eu posso fazer um 3D. Tá, mas para que tu vai fazer um 3D? Ah, para vender. Então tá, então tu vai fazer um 3D para vender. Então, tá certo. Se tu vai vender, isso existe. Mas só render, a tua arquitetura não existe. Se não tem clientes, a tua arquitetura não existe. Eu não tô falando mal do render, eu tô falando que o render é um instrumento, não é o fim, tá? O render é um instrumento, não é o fim. E é um excelente instrumento, inclusive. Galera, sem vendas, a tua arquitetura não existe. Isso significa o seguinte, que se o teu escritório não tem uma força de vendas, não tem um método de vendas, tu não está pensando, agora tu acabou de fechar um projeto e esse projeto vai te sustentar por um certo tempo. Se tu não está nesse exato momento que tu acabou de fechar esse projeto, tu não está pensando como tu vai vender os próximos, teu negócio está errado. Tu tem que vender. A Iol falou, né, que ela é estudante, tá até acompanhando aqui. E ela falando da realidade da profissão. Por que ela falou assim, a realidade da profissão? Porque na faculdade, geralmente, o pessoal não fala nisso, não fala em vendas. Na faculdade, o pessoal não fala em cliente. Porque a maioria dos professores não precisam vender para pagar seus boletos. Eles nem... Algumas faculdades é até proibido vender. Algumas, se não me engano, para quem é professor de federal, não pode ter escritório. Tem que ser dedicação exclusiva, né? Não pode ter outro trabalho. Isso significa que tu tá aprendendo arquitetura com quem não atua, ou quem seria proibido pela própria universidade de atuar. E isso, em algum momento, vai dar problema, né? O problema é que o que mais tem por aí são arquitetos que estão de cara, né? Como se diz, que estão desapontados com os seus resultados dos seus negócios. Eles estão felizes que eles sabem desenhar. O que eu mais vejo por aí é assim, ó, é arquiteto falando, cara, eu desenho muito bem. E o que eu menos vejo por aí é, cara, eu tô com meu escritório bombando. Isso eu vejo pouco. Né? Tô cheio de clientes, tô ganhando um monte de dinheiro, tô cobrando tudo que eu queria. Isso é o que eu menos vejo. Agora alguém dizendo, não, qualquer coisa que tu quiser que eu desenhe, eu consigo desenhar. Tá, mas tu consegue fazer um projeto de um prédio tal tamanho? Sim, consigo. Consegue fazer tal coisa? Sim, consigo. Os arquitetos, eles conseguem desenhar. Por quê? Porque os professores só ensinaram eles a desenharem. Mas quando vai falar de negócio, não. Por quê? E por que os arquitetos estão se dando tão mal? A maioria. Porque eles estão super iguais. Tá todo mundo se vendendo igual, fazendo os mesmos tipos de serviços. E daí, isso fica commodity. E quando surge um emprego, quando surge um mercado novo, vamos supor que... vamos supor o sapateiro, tá? O sapateiro, ele acabou sendo extinto. Até o motorista de táxi, melhor ainda, tá? Fica mais atual. O motorista de táxi, ele tem uma tendência
a se tornar extinto, porque está chegando o Uber, Cabify, esse tipo de serviço, e daí o cara vai virar, então, vai sair de ser motorista de táxi, ele vai virar um motorista do Uber. Só que o motorista do Uber também vai ser extinto, porque a Uber, junto com o Google, junto com várias outras empresas, estão fazendo o carro autônomo, a tecnologia do carro autônomo. Então, em breve, todos os Ubers serão autônomos. E daí, Leonardo, o que significa? Que o arquiteto eu vejo como um motorista de táxi ou um motorista de Uber. Eles estão todo mundo fazendo uma coisa porque alguém mandou eles fazerem, tá? Quem que mandou o arquiteto fazer isso? Os professores da faculdade. Só que não tem um porquê que eles estão fazendo isso. Eles estão só desenhando que nem malucos. E os professores da faculdade, de alguma maneira falaram que se tu for um excelente arquiteto, né, / desenhista, projetista, se for um excelente projetista, tu vai te dar bem. E eu vejo que não, isso não é tão direto assim. Leonardo, não precisa saber de projeto? Claro que precisa. O projeto é o produto, tá? O produto. O projeto é o produto. Dizem que numa incorporação, quando uma empresa vai fazer a incorporação, ela gasta cerca de 50%, no máximo 50%, ou menos até, hein? Não, é 50%. Tu gasta 50% para construir. O resto são despesas como marketing, despesas administrativas e lucro, mas é 50% que é o custo real para construir, que é o produto, tá? Vamos chamar assim, ó, 50% de uma incorporação é o produto. O resto são outros custos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na arquitetura, 50% da tua arquitetura é o projeto. Não é que o projeto não é importante, 50% é o projeto. Não adianta nada tu saber todo o resto se o teu escritório, se o teu negócio for mal de projeto. Mas, em terra de cego, quem tem um olho é rei, significa que em terra de maus vendedores, quem sabe vender arquitetura acaba usufruindo bem, acaba se beneficiando, porque o que mais tem são arquitetos maus vendedores, que não sabem se vender, eles colocam vendem a parte técnica. E tem que vender o sonho. Tu tem que vender o sonho. Leonardo, como que se vende o sonho? Primeiro, tu tem que descobrir qual é o sonho do teu cliente. Leonardo, eu amo arquitetura minimalista. E eu quero fazer um escritório especializado em arquitetura minimalista, porque eu amo arquitetura minimalista. Então, pensa bem se tu tá vendendo o teu sonho para uma outra pessoa. Tu quer achar um cara para pagar e financiar o teu sonho. Assim? Como é que é? Tu descobriu que tu quer fazer agora arquitetura minimalista e tu quer achar alguém para fazer que te pague para isso. O processo não é bem esse, tá? O processo tu tem que identificar o que o mercado, o cliente quer, e aí sim, tu vai lá e vê de tudo que o mercado tem demanda, onde é que é o que é que faz o teu coração brilhar, o que é que faz o teu coração, né? Teu coração bater, né? Que faz teu olho brilhar ali. E aí sim tu vai estar fazendo uma coisa que tem paixão e tem demanda. Leonardo, e se eu não tiver habilidade? Tu tem que ter habilidade para fazer. Mas se eu não tiver habilidade, tu vai ter que te capacitar para ter essa habilidade. Habilidade a gente adquire. Leonardo, eu não sei se eu tenho paixão. Eu falei ontem com um primo, né? Eu tenho um primo meu, ele é engenheiro. E ele tá falando da vida. Ele, tô tentando ver se eu
Ele é recém-formado em engenharia. Tô tentando seu trabalho em tal coisa ou em tal coisa. Tava pensando em fazer uma coisa tal que eu não gosto só para ganhar dinheiro. E eu fiquei pensando, né? Fazer uma coisa só para ganhar dinheiro. Isso aí não vai dar bem. Em algum momento isso vai explodir. Ele disse, né, categoricamente, se fosse para fazer uma coisa que ele gosta, ele poderia ganhar bem menos. Mas se é para fazer uma coisa que ele não gosta, dele vai querer ganhar mais. No sentido de um trabalho, tá? Não é um job que tu vai fazer só um trabalho, um fim de semana ali, tu entrega, uma semaninha de trabalho tu entrega. Não, é um job, mas de um trabalho. Vai arrumar um emprego, 8 horas por dia, não sei quantos meses, talvez anos, fazendo uma coisa que tu não curte, de repente, todos os Uber já viraram um carro autônomo e tu ainda, né, tá preso no teu passado, entendeu? O futuro chegou e tu te dá conta que tu não fez. Uma vez eu vi um gráfico, que era um pôster, na verdade, que botaram todas as semanas de uma vida, né? Então, cada ano tem 52 semanas, e em média uma pessoa hoje em dia vive 90 anos, vamos supor assim. Então tem 90 linhas de 52 bolinhas, ou de 52 semanas. E as pessoas iam pintando as semanas. E nesse pôster, que tu pode imprimir numa A4, tu consegue ver quantas semanas tem numa vida. E quando tu olha aquilo, tu pode botar até num post do Instagram. Vou tentar botar isso. Tu começa a ver que cada bolinha daquela é uma semana e que as semanas estão passando. Semana passada eu fiz uma coisa, agora eu tô fazendo essa live agora. Semana que vem eu vou fazer outra coisa. Mas as semanas passam. E tu consegue identificar naquele post que tá passando e tu começa a ver quão breve é a vida. Tem uma frase de um cara que é um certo mentor para mim, né? Chamado Peter Diamandis. Certo não, ele é um grande mentor para mim. Mudou muito o meu jeito de pensar. É um norte-americano. E ele diz que se tu quer se tornar um bilionário, tu tem que ajudar 1 bilhão de pessoas. Se tu quer se tornar um bilionário, ajude 1 bilhão de pessoas. Esse é, sim, um jeito de tu te tornar bilionário, né? E funciona isso. É como se fosse ganhar $1 de cada um, tá? Então, qualquer um que está muito grato a ti seria disposto a te dar $1, né? Isso faz muito sentido. Mas, na arquitetura é difícil ter essa escalabilidade. É difícil. Olha que eu há muitos anos eu tô quebrando a cabeça de como é que a gente consegue ter essa escala em arquitetura. Com vários amigos, já meus amigos de faculdade, né, meu antigo sócio sempre falava, tem que fazer um projeto que seja replicável, a gente vende pela internet, e um projeto que o cara executa em qualquer lugar. Só que isso todo mundo já tentou. Eu acho que nunca ninguém ganhou dinheiro fazendo isso. Entenderam? Tu faz um projeto de uma casa e tu vende esse projeto pronto muitas vezes para quem quiser. Isso acho que todo mundo já tentou e ninguém nunca conseguiu ganhar dinheiro com isso, porque uma vez que tu faz o outro que comprou pode também revender e faz o que quiser, né? Não. O projeto também tende a não funcionar. Porque o valor de um projeto, no fim das contas, não é tão caro referente à obra. Então, já que tu vai gastar toda essa fortuna numa obra, então contrata um arquiteto e ele customiza o que tu quer. Todo mundo, às vezes, compra um apartamento de 3 dormitórios e vai fazer um escritório em um deles, né? Então, na verdade, ele não precisava de 3 dormitórios, ele queria. Ou então, compra um apartamento de 3 dormitórios, derruba a parede e faz um maior. O que significa isso? As pessoas, dificilmente, elas querem se enquadrar num padrão, cada um é muito diferente um do outro. E daí, então as pessoas têm dinheiro para contratar um arquiteto que adapte. Só que os arquitetos cobram baratinho, porque as obras são baratinhas. Agora, se tu vai trabalhar numa obra que ela tem um custo muito mais alto, o cara quer fazer uma casa de 5 milhões, o cara quer fazer uma casa talvez de 8 milhões, tu consegue cobrar bem mais. O que tu cobrar não vai fazer mínima diferença pro cara, entendeu?
A questão, ele só quer saber se tu é a pessoa certa, não é o preço. O preço não importa muito. O preço, ele olha, entendeu? Ele vê, ó, tá mais caro que o normal. Mas, né, eu gostei dele, entendeu? Vou gastar 5 milhões aqui mesmo, né? Por que que eu vou economizar 50 mil a mais, 50 mil a menos? Deixa eu contratar esse cara aí, tá? É assim que funciona. Então, se tu tá cobrando, né, tem um maluco lá cobrando 20 e o outro tá cobrando 70, o outro tá cobrando 150, sei lá quanto. E ele vai contratar o que ele curtir, o cara de alto padrão. Por isso que tu tem um negócio mais lucrativo.